Bem-vindos ao canal Uma Vida Abençoada Não Acontece por Acaso. Meus queridos, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela sua vida. Em segundo, eu quero lhe pedir um favor. Você já tem nos ajudado em muito e somos gratos a Deus por isso. Mas agora nós precisamos de um favor a mais. Nós precisamos alcançar pelo menos mais 200 seguidores no YouTube para que possamos realizar um trabalho muito significativo, muito relevante, muito abençoador para a sua vida. Desejar o nosso muito obrigado. Compartilhe, divulgue, seja um semeador da palavra. Este canal tem como objetivo, tem como finalidade instruir, orientar, dar um norte. Esse é o objetivo. O objetivo de levar a palavra de Deus ao coração das pessoas. E hoje eu quero falar com você sobre propósito. Isso mesmo, propósito. No Evangelho de João, no capítulo 21, tem uma história muito interessante. A Bíblia Sagrada diz, no capítulo 21 de João, e eu vou ler apenas alguns versos, né? Vamos ler a partir do verso 3, que diz assim: Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Grave isso. Naquela noite nada apanharam. Gente, essa história é uma história muito interessante e eu fico pensando que tem muito a ver com a nossa vida. Os discípulos, eles estão vivendo uma fase, um período da sua vida de frustração, porque todas as expectativas que eles criaram, que formaram em torno de Jesus, eles agora estão apenas enxergando o fim da linha. Jesus Cristo está morto. Eles não tiveram um entendimento, discernimento correto da morte de Jesus Cristo. Então, o que sobrou para eles foi o nada, o fim da linha. Não tem mais o que fazer. Sonhos, esperanças, expectativas, aparentemente foram sepultadas com Jesus Cristo. E é nessa fase, é nessa situação existencial de frustração, de desânimo, de pessimismo, de perda, que Pedro decide voltar a pescar. Mas é interessante que o texto diz que os seus amigos, os seus irmãos, também foram com ele. Normalmente é isso que acontece. Quando nós perdemos o ânimo, perdemos o foco, perdemos a nossa perspectiva, quando as esperanças elas sucumbem, a tendência é voltarmos a fazer o que fazíamos. E foi exatamente isso que Pedro fez. Voltou a pescar. Eu gosto dessa expressão, voltou a pescar. Voltou a fazer o que fazia. Voltou a fazer o que tinha habilidade. Voltou a fazer o que era próprio da sua vida. E é interessante que a Bíblia faz questão de dizer que naquela noite eles nada pegaram. Ou seja, mais uma vez, mais uma noite de frustração, de resultado zero. E aí, qual é a lição que tiramos daí? Quando falamos de propósito, quando falamos sobre o propósito de Deus na nossa vida, apesar dos discípulos estarem enfrentando essa fase melancólica,
A decisão de voltar para o passado, a decisão de voltar a fazer o que sempre faziam, a decisão de voltar para a pesca, essa decisão era uma decisão que ia contra o propósito de Deus. Tanto que a Bíblia diz que, apesar das habilidades que eles tinham com barcos, com redes, peixes, eles nada pescaram. O que a palavra nos ensina a respeito disso? Quando você está fora do propósito de Deus, quando você está fora daquilo que Deus tem para a sua vida, até o que você sabe fazer dá errado. Essa é a lição maior que nós encontramos. Quando nós estamos fora do plano de Deus, do projeto de Deus, da direção de Deus, até aquilo que nós estamos acostumados a fazer, aquilo que nós estamos acostumados a lidar, dá errado. Por quê? Ninguém se completa. Não existe completude, não existe felicidade, não existe prosperidade, êxito, conquista fora da vontade de Deus, do propósito de Deus. Por isso nós temos dito, nós temos sido enfáticos. Nós precisamos andar no propósito de Deus. Tem uma palavra muito interessante que eu ouvi, por sinal do meu filho, que ele fala sobre a questão de você se jogar. Porque muitas pessoas dizem assim, mas como é que eu vou achar o propósito? Não, você não acha o propósito. É o propósito que te acha. Você lança o coração, você lança o seu corpo, você se joga para fazer a vontade de Deus e o propósito te acha. E a vontade de Deus te encontra. Mas quando nós saímos fora, quando nós nos perdemos no propósito de Deus, nada na nossa vida dá certo. Aquilo que era tão comum, aquilo que era tão óbvio, tão familiar, torna-se praticamente impossível. Repetindo, lidar com barcos, lidar com redes, lidar com peixes era algo tão comum. Mas quando você está fora da vontade de Deus, deixa de ser normal, deixa de ser comum. Essa é a palavra que eu quero deixar para você, meu irmão. Se você deseja encontrar plena realização, direção, sucesso, então se jogue e deixa que o propósito vai te encontrar. A vontade de Deus vai te abraçar no caminho e ela vai te conduzir exatamente para onde Deus quer que você vá. Fique com essa palavra. Fora do propósito de Deus, até aquilo que sabemos fazer, até aquilo que estamos acostumados a lidar, dá errado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Um grande abraço.